Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estarmos juntos nessa vibração natalina, né? E poder hoje falar para vocês do tema O Presépio de Bezerra de Menezes, né? Fazendo o, o motivo da nossa apresentação, eu desde 2009 que eu realizo na Aliança da Fraternidade, uma das casas que abriga o nosso coração, palestras sempre em dezembro, no segundo sábado de dezembro, com o título Presépio do Humberto. Humberto é o doutor, o médico, o doutor Humberto Leite de Araújo, um grande estudioso da obra de Francisco de Assis, escreveu um clássico chamado de Francisco de Assis para você. E o Humberto Leite de Araújo é fundador da Aliança da Fraternidade. Então, eu sempre faço o presépio do Humberto, porque a gente transforma a Aliança da Fraternidade num presépio onde nós temos a oportunidade de, frequentando a sua casa e a sua vibração, ter a oportunidade de encontrar Jesus nos braços de Maria, né? E aí, nesse caso, inclusive, cada ano é um tema diferente do presépio do Humberto, né? Esse ano, agora, no dia 14 de dezembro de 2024, o tema foi a ceia de São Francisco, o presépio do Humberto, a ceia de São Francisco. Inspirado nessa ideia, eu tinha uma palestra agendada para o Grupo Espírita Regeneração, no sábado passado, no dia 21, agora de dezembro de 2024, e eu aproveitei, então, inspirado nesse tema, para fazer o presépio de Bezerra de Menezes, transformando Regeneração, fundado pelo próprio Bezerra quando estava encarnado, no dia 18 de fevereiro de 1891, a casa que, frequentando as suas vibrações, temos a oportunidade de encontrar Jesus vivo dentro de nós através da ajuda ou dos braços de Maria de Nazaré. Então, assim, sem mais delongas, vamos passar para esse tema, o presépio de Bezerra de Menezes, né? Evidentemente que o doutor Bezerra não é cristão, né? Que nós chamamos o cristão em espírito e verdade, e é da tradição do cristianismo o presépio, né? Há 801 anos nós temos essa didática, essa pedagogia do presépio, né? E tudo começa com o nosso querido Francisco de Assis, né? Quando Francisco de Assis, lá nas montanhas do Verna, ele, ele pediu autorização ao Papa Honório III, no dia 29 de novembro de 1223, para fazer o presépio. E por que pedir a autorização? Porque naquela época tudo era heresia, né? E o presépio era uma coisa diferente. Ele queria fazer um presépio vivo. Naquela época, muita gente não sabia ler nem escrever, né? Então, visualizar o presépio era muito importante. Entender como Jesus deixou a sua pureza imaculada da luz e veio na mesma pureza habitar entre aqui os homens, né? Esse é o grande mistério da chamada presença divina entre nós. E Francisco queria perceber isso lá na cidade de Grécio, que fica na Úmbria. São Francisco pediu ao nobre que dirigia aquelas terras, evidentemente naquela época não tinha esse mosteiro, né? Ele pediu ao nobre que dirigia aquele castelo para fazer um presépio vivo, né? Numa das grutas que ele meditava, o senhor João Velita colocou ali animais vivos numa gruta, colocou a palha
São Francisco, juntamente com os frades, prepararam cânticos natalinos. Frei Leão, o seu secretário e enfermeiro, grande companheiro, né? Celebrava a missa e o povo foi convocado. Evidentemente que lá naquela região é muito frio, tudo com neve, né? Então as pessoas vinham à noite subindo com tochas, em fila, né? Com tochas, passavam pelo Cântico dos Frades de São Francisco, iam até a gruta, visualizavam o presépio, assistiam à missa de Frei Leão e desciam pelo outro lado da montanha, formando então, por tochas de fogo, um imenso coração. Subia pelo um lado, visualizava o presépio e descia pelo outro. Ali fazendo então uma lembrança do imenso coração da montanha, uma lembrança do sagrado coração de Jesus, do grande coração de Jesus, que começa ali naquele momento a nos apresentar pela humildade o evangelho do reino. E apresentando esse evangelho do reino, ele passa a nos dizer que nada mais era de tudo aquilo que ele ouviu do Pai, ele nos tinha dado a conhecer. Aqui nós temos um local muito bonito lá, nessas construções de vários prédios ali na montanha de Gretchen, né? E todas dedicadas ao presépio, como aqui podemos ver numa das pinturas. O que é bonito é que ali também tem um museu do presépio, né? Onde que se recebe presépios do mundo inteiro, e cada país envia um presépio com a sua cultura, né? Eu me lembro que na primeira vez que eu estive lá, eu tive outras oportunidades, mas em 2007 eu vi um presépio representando o Brasil muito bonito, em que Jesus era um índiozinho, Maria uma índia, José um índio, representando aqui as origens primeiras da nossa terra Brasílias, né? As terras Brasílias, ou terra mais tarde de Veracruz, né? Muito bem. Então, aqui nós temos a gruta original, uma bela pintura de Giotto, né? Giotto foi um grande pintor que retratou em muitos afrescos a vida de São Francisco, e Giotto antecipa cerca de 300 anos, mais ou menos, a Renascença, né? E essa gruta é original, que agora se transformou num santuário, mas vocês podem ver, eu vou tentar passar o mouse aqui, ó, vocês podem ver que aqui na parede nós temos o desenho do tal, porque São Francisco assinava com tal, era a assinatura de São Francisco, né? Então aqui nós estamos na gruta original, na vibração de São Francisco, é algo realmente muito significativo, né? E de lá para cá, nesses 801 anos, né, de história, o presépio começou a ficar habitué na casa das pessoas, né? E por isso que nós podemos imaginar o presépio de Bezerra de Menezes, né? Aqui nós temos uma pintura também de Giotto, retratando o menino Jesus nos braços de Francisco, porque lá, né, aquela gruta, médiuns, né, viam a presença do menino vivo, materializado espiritualmente, né, em descida espiritual, nos braços de São Francisco. Bom, então vamos começar a falar do presépio de Bezerra de Menezes. Como Jesus entrou na vida de Bezerra, né? Esse presépio tem a sua origem, no caso de Bezerra de Menezes, lá na casinha de Jericó, né? A casa em que ele hospedou Jesus, né? Então, nessa hospedaria, que depois Bezerra de Menezes vai fundando casas de benefícios através das muitas reencarnações, e como nós dizíamos, no dia 18 de fevereiro de 1891, ele fundou o Regeneração,
para que quando a gente reencarnasse, nós tivéssemos uma casa para ter a oportunidade de reencontrar o Evangelho e de encontrar Jesus e transferi-lo para a profundidade da alma, transformando a nossa alma numa manjedoura. Vamos ver como eram os natais de Bezerra de Menezes, né? Dr. Bezerra nasceu no dia 29 de agosto de 1831, né? E ali ele viveu na cidade de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama. Ali ele viveu até 1941, quando, por motivos políticos, a família teve de ser transferida para a Vila dos Martins, no Rio Grande do Norte. Mas ele depois, quando já estava aqui no Rio de Janeiro, ele escreveu muitos livros interessantes, como esse, O Evangelho do Futuro, e que está aí à disposição de todos, é lindíssimo, né? Ele recorda a sua infância lá em Riacho do Sangue. Então eu estou pensando aqui, ele com 9 anos, né? O último Natal que ele passou lá em Riacho do Sangue, e o que ele falava dessa localidade em que ele teve a oportunidade, pelo convite de Ismael e a aquiescência de Jesus, de reencarnar entre nós, né? Diz o nosso querido Bezerra: assenta aquela vila numa colina cercada de morros, dispostos em semicírculo, cuja corda é representada pelo rio chamado Riacho do Sangue, né? Então as montanhas faziam uma corda, né? E essa corda nada mais era do que o rio, né? Que banhava a localidade. Muito bem, continua ele, né? No contorno do povoado, para extasiar o esmero com que a pródiga natureza lhe prepara durante a estação chuvosa e estende-lhes aos pés um lindo tapete de luxuosa vegetação herbácea, matizada de flores silvestres, encantadoras pelo colorido, aveludado de suas pétalas, apreciáveis pelo delicioso aroma que de si desprende. Miríade de borboletas de tão belas e variadas cores como flores, com que se confundem, esvoaçam em nuvens e pousam sobre aquele tapete vivo, dando ao sítio a mística beleza. Ele escreve, né? Muito bem, e é uma delícia a gente ver as suas recordações da infância, né? Ele continua a nos lembrar, né? De manhã e à tarde, confunde-se ali as mais variadas cenas que podem inflamar a imaginação de bucólicos amadores. De um lado, são as graças infantis a perseguirem, num delírio de prazer, os numerosos insetos, sem se advertirem de que pisam e destroem tesouros de beleza. Ele fica realmente apaixonado por suas terras, né? Mostrando toda uma graça e leveza, né? Diz mais: de outro lado, são nuvens de passarinhos, canário de doce trinado, o galo de campina de outro, mais agradável canto o estridoloso azulão, a graúna que se desfaz em sublimes volatas, o currupião de lindas cores vivas, o pintacilgo e muitas espécies de voláteis cantores a encherem os espaços com as harmonias de suas afinadas vozes, né? Então, ele era um amante da natureza, né? Um responsável pela ecologia, e isso fez com que ele se transformasse também num homem que preservava e cuidava da administração aqui dos recursos, como político dos recursos hidrográficos e das árvores
aqui da cidade do Rio de Janeiro, principalmente da beleza da Tijuca e da Floresta da Tijuca, onde ele morava na Subida do Alto. Nós tivemos a oportunidade de ir lá visitar o local, né, da cidade de Jaguaretama. Então, aqui nós estamos, imagina, na estrada, avisando, né, que temos a prefeitura de Jaguaretama, a placa muito bacana de seja bem-vindo à terra de Bezerra de Menezes, o Palácio Legislativo, né, chamado Palácio Bezerra de Menezes. Aqui nós temos o Museu Bezerra de Menezes, na Fazenda Santa Bárbara, que pertencia ao avô de Bezerra de Menezes. Uma foto nossa aqui, ladeado pela nossa Regina, nossa esposa, que tivemos lá visitando, né? Nós estamos até com uma camisa da origem da família Bezerra, na cidade de Bezerra, na Espanha. Numa outra foto, nós temos um busto de Bezerra de Menezes, e numa outra, um Bezerra de Menezes, uma estátua em tamanho natural, com a mala de médico, né? E aí o grupo dos amigos do Lar dos Humildes de Fortaleza, que foi nessa viagem conosco, né, tão agradável, a cerca de mais ou menos 150 quilômetros de Fortaleza, né, lá para dentro mesmo do sertão, e ali nós fomos convidados com muito carinho pelo casal, a Sandra e Alcides, né, para quem nós mandamos o nosso beijo, o abraço e o carinhoso agradecimento de sempre, né? Lá nas terras de Jaguaretama, tudo é Bezerra de Menezes. Então, a pousada e a churrascaria é Bezerra de Menezes. Até o Night Club Bezerrão, também dedicado ao nosso, a família, né, do nosso Bezerra, né? Nós temos também as casas com pinturas de Bezerra de Menezes e com as portas abertas da casa, porque é uma cidade sem esse tipo de risco da violência das cidades grandes, mas é interessante que não quer dizer que não tenha perigo, não, porque as caixas d'água são todas com cadeado, né? Porque a água lá é o bem precioso daquelas terras. Continuando, nós temos aqui as fazendas Santa Bárbara e das Pedras. Santa Bárbara pertencia ao coronel Bezerra, que era o avô do nosso Adolfo, né? E a Fazenda das Pedras, que pertencia ao seu pai, o capitão Antônio Bezerra. Aqui está o Rio Abençoado, que ele vai falar que nesta beleza ele aproveitava para nadar, para brincar, para curtir, para tomar banho frio. Bom, aí nós temos aqui a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Lá nós temos uma representação no fundo da imagem de Maria, né? Foi aqui que ele foi batizado, né? Há uma representação do frade, antes até a cidade se chamou Vila do Frade, né? Em homenagem a esse frade que foi ali uma alma representativa no serviço cristão, né? E ele conta como era o Natal dele. Agora nós podemos chegar na imagem desse primeiro presépio de Bezerra de Menezes, né? Diz ele: na festa de Natal faz-se-serão por toda a noite, uns rezando e outros com folguedos inocentes, até a hora da missa do galo. Acabada esta, vão todos para o rio a tomar banho frio, que de outros não se usa por lá. E de volta desse verdadeiro passeio, de tão louca folia como o nosso carnaval, ele estava escrevendo aqui no Rio de Janeiro, né? E seguem os grupos em várias direções, cada um para uma casa, em que os espera suculenta ceia. Então está aí a festa do menino, né? O Natal. Como é que é? Missa do Galo, rezar. Depois nós temos os foguedos, as brincadeiras, o banho no rio, e depois se encaminhava para uma casa, para uma rica e gostosa e farta ceia, né? Suculenta ceia. Então era um Natal de muita alegria, sempre de muita alegria. Isso porque, como nos falam
os anjos, né, cantando glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, os, os, os pastores da cidade de Belém tremeram diante daquele anúncio, né? E queriam saber o que estava passando, estavam tensos com o anúncio que viria e o porquê que aquilo estava acontecendo. E os anjos disseram: não temo, eis que eu vos trago notícias de alegria. Diferente aqui no mundo, sempre que você vai dar uma notícia, né, quase sempre é de tristeza, é de dor, é de violência e etc. Né? Mas os anjos trazem notícias de alegria. E ainda dizem mais: vão a Belém e lá na gruta encontrarão um menino envolto nos braços de Maria, né? Envolto em faixas nos braços de Maria. Então fica claro que Jesus é uma mensagem de alegria. Ele é a própria alegria. E se encontra Jesus através de Maria. Né? Eu me lembro aqui, num dos casos clássicos da vida do nosso Chico Xavier, que o paizinho dele, o seu João, certa vez perguntou para o Chico: Chico, todos que nascem aqui na Terra recebem o nome, né? Como é que era o nome de Jesus antes dele vir aqui para a Terra? Aí o Chico disse: meu pai, eu não sei, mas com certeza era a alegria, porque ele nos trouxe tanta alegria, tanta felicidade. Então fica aí a explicação de que Bezerra também era tomado pela alegria da presença crística no seu mundo interior e folgava, né, no Natal, recordando a figura de Jesus, tomado de alegria. Muito bem. Já vamos dar um salto para Bezerra de Menezes, com 44 anos, né? No Natal de 1875. O que aconteceu nesse Natal? O Emanuel Bezerra de Menezes nasceu no dia 25 de dezembro de 1875 e foi batizado na igreja de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, no dia 11 de maio de 1876. No seu batismo, ficou, como reza a certidão de batismo, ficou sob a proteção de Nossa Senhora da Conceição, né? Que nós temos uma imagem dela na igreja de São Cristóvão e que era padroeira lá de Riacho do Sangue. E também ficou sob a proteção do primo e afilhado doutor João Batista Maia de Lacerda, né? Que doutor Bezerra cuidou e ajudou ele a se formar e passou a ser um grande engenheiro e intendente na cidade do Rio de Janeiro. Mas por que o menino ganhou esse nome de Emanuel? Porque ele nasceu no Natal. Então, é uma recordação da frase que o anjo Gabriel disse a José, o pai tutelar de Jesus. Ele, Jesus, será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco, como está em Mateus, no capítulo 1, versículo 23. Aqui nós temos um retrato do menino Emanuel Bezerra de Menezes, né? Retrato que nós tiramos do livro do Luciano Clay, o maior pesquisador da vida de Bezerra de Menezes, chamado Bezerra de Menezes, o homem, o seu e sua missão. Aqui para o nosso Luciano Clay também desejamos um Feliz Natal, um grande abraço, amigo. É muito bom tê-lo aqui conosco e aprendendo os seus estudos, né? E agora, o que eu acho interessante é que Natal, bacana, né? Um filho nascia e normalmente as crianças nasciam em casa, então passou a ser um Natal muito festivo e que recordava Jesus, por isso o nome Emanuel. E também interessante é unir os nomes Emanuel e Bezerra de Menezes, os dois conhecidíssimos guias espirituais no Brasil. E isso é surpreendente, né? Podemos imaginar que Natal, que festa, ter um Emanuel entre nós, na recordação também do Emanuel, que nada mais é do que nosso Senhor Jesus Cristo. Continuemos, né? Vamos dar um salto agora para Bezerra de Menezes, com 50 anos, no Natal de 1881. Mas antes de chegar nesse Natal de 81, vamos fazer os preparativos para o Natal, então, de 1981.
E aí nós vamos falar da Dodoca, a segunda esposa de Bezerra de Menezes, e do Tuca, o José Rodrigues, né, que era um dos filhos de Bezerra de Menezes. Lá as crianças tinham um apelido, né? Então Tuca é o apelido do José Rodrigues. E o que foi que aconteceu? Em dezembro de 1880, se seguirmos o período normal de gestação, Dona Dodoca estava grávida outra vez, pois em 10 de setembro de 1881, com as bênçãos da Benta Mãe, de Nossa Senhora da Conceição, o menino José Rodrigues, o Tuca, foi batizado, né? Muito bem. Perdão, nasceu, né? Ele nasceu no dia 10 de setembro de 1881. Era o menino José, o milagre da medicina espiritual, desmistificado pela ciência espírita. Era bênçãos para a fé segura do papai Bezerra e da mamãe Dodoca. Ele ganhou esse nome de José Rodrigues, que é uma clara homenagem da família, pois recorda o bisavô materno do menino, né? O capitão José Roriz da Silva. Ou, se não é ele mesmo, voltando na terceira e na quarta geração, como nos diz a lei da reencarnação, apregoada por Moisés no Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, né? Dizendo que as gerações voltam a reencarnar na terceira e na quarta geração. É bem possível. Mas, no entanto, por que é o milagre da medicina espiritual? Dr. Bezerra, na segunda metade do século, da década de 1870, ele ficou com uma dispepsia muito forte, né? Fez todos os tipos de tratamento e não ficava curado, né? Nada parava no seu estômago. Então, naquela época, começa a se manifestar o espírito do doutor Francisco Menezes Dias da Cruz, através do médium João Gonçalves do Nascimento, no centro do Rio de Janeiro. E o doutor Bezerra fica muito impressionado, porque ele conheceu de muito o doutor Francisco Menezes Dias da Cruz. E como que ele conheceu? Primeiro, que o doutor Dias da Cruz foi seu professor de patologia geral. Inclusive, escreveu um livro sobre patologia geral quando o doutor Bezerra estava na faculdade. Uma outra é que ele foi vereador por 2 vezes com Bezerra de Menezes, foi deputado também com Bezerra de Menezes, né? Era médico e chamado médico dos pobres. Morreu em 1878, e o doutor Bezerra, como representante político do município neutro, né, do Rio de Janeiro, teve no seu velório e pegou uma das alças do caixão, né, e participou, então, ativamente do velório do doutor Francisco Menezes Dias da Cruz, que era considerado também médico dos pobres. O cemitério estava lotado, né? Ele tem também um filho muito querido, que é o doutor Dias da Cruz, que inclusive tratou o doutor Bezerra na sua desencarnação, que é o Dias da Cruz Júnior, né? Tem até uma rua aqui no Rio de Janeiro, muito famosa, no bairro do Mé, Dias da Cruz, que é em homenagem a ele, que era médico homeopata, o filho desse médico aí espiritual, né? E foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Em 1896, Dr. Bezerra coloca ele, inclusive, como presidente de honra da Federação Espírita Brasileira. Bom, mas por que ainda continua esse milagre? Porque o doutor, milagre entre aspas, né? Porque o doutor Bezerra de Menezes, juntamente com o seu sobrinho, o engenheiro Maia de Lacerda, foi procurar o médium João Gonçalves do Nascimento para o tratamento da dispepsia, né? Recebeu o remédio, recebeu o receituário completo, as informações completas da doença e ficou curado. Ora, naquela época, a Dodoca também começou
a passar mal, é a jaces de febre e ser diagnosticada com tuberculose. Olha, evidentemente que o doutor Bezerra fez que chegasse até o médico João Gonçalves de Nascimento essa dificuldade com a Dodoca, e a informação espiritual foi dita que ela não tinha um problema de tuberculose, ela tinha um problema no útero, e que, sendo tratada do útero, poderia ter muitos filhos. E realmente teve depois muitos filhos, foi tratada, foi curada, e o primeiro foi esse menino, o José Rodrigues, né? O Tuca. Muito bem. Por isso que ele diz, era o menino José o milagre da medicina espiritual, desmistificado pela ciência espírita. Era bênçãos para a fé segura do papai Bezerra e da mamãe Dodoca. E o que acontece então em 1881? O menino José Rodrigues foi batizado pelo padre Escobar, tem ali uma foto em destaque do padre Escobar, no dia 25 de dezembro de 1881, na igrejinha de São Cristóvão, onde se vê na Capela Mor a imagem representativa de São José, o varão que tomaria Jesus sob paternal tutela, com o meigo menino nos braços, ladeado por Maria. É a sagrada família completa nos dois planos da vida, nas comemorações do Natal. Que festa, né? Então, repara que eles passaram o Natal na igreja de São Cristóvão, batizando o menino, né? O menino José Rodrigues, o Tuca, né? E lá nós tínhamos, pelo lado espiritual, Jesus nos braços de José, José e Maria. E do lado de cá, Bezerra, Dodoca, José Rodrigues e outros familiares, né? Uma verdadeira festa. Aqui nós temos uma foto da igreja de São Cristóvão no século de Bezerra de Menezes. Se chegava lá de barco, né? A praia ia até lá, inclusive na igreja mesmo nós encontramos atrás uma plaquinha de rua, chamada Rua da Prainha, então era assim que se chegava. Hoje o mar recuou, por muitos aterramentos que foram feitos, né? E aqui nós temos uma foto da igreja reformada hoje, nos nossos tempos, né? Atuante igreja do bairro de São Cristóvão. Mostrando para vocês, o padre Escobar foi uma alma muito importante na vida de Bezerra de Menezes, fez os 2 casamentos de Bezerra e batizou todos os filhos. Aqui nós temos uma placa lá na igreja dizendo que ela foi reformada em 1891 e o pároco era ele mesmo, o padre Escobar. Dada a sua importância, ele tem uma rua, uma das mais famosas de São Cristóvão. Aqui nós temos a vista da igreja, né? Na entrada dela, uma estátua de São Cristóvão com o menino Jesus nos braços, e dentro da igreja nós temos Jesus com o menino José com o menino Jesus e Maria de Nazaré. Então aí fica a demonstração pela foto desse encontro das famílias, né? Da família celeste e da família terrestre, num abraço de amor pela fé. O padre Escobar foi muito importante, como eu falei, na vida de Bezerra de Menezes, inclusive quando ele desencarna, o padre Escobar vai até a Federação Espírita Brasileira, faz doação financeira e ajuda ainda a grandes companheiros e amigos de Bezerra, entre eles o nosso querido Quintino Bocaiúva, a criar listas para ajudar a família Bezerra de Menezes. E a família foi ajudada completamente e realmente não faltou nada, né? Mais uma vez, fica aí o nosso carinho ao padre Escobar, né? Que depois, mais tarde, em 1932, se manifesta através do Chico Xavier, né? Juntamente aí mostrando que ladeava espiritualmente com Bezerra de Menezes. Vamos para o Natal Espírita de 1886. Aqui nós temos uma foto
da Dodoca com Bezerra. Bezerra estava com 55 anos. E por que nós falamos Natal espírita? Porque no dia 18 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes vai fazer a sua palestra no Salão da Guarda Velha, no centro do Rio de Janeiro, para 2.000 pessoas, se apresentando como espírita. E se dizia que era seguidor do Evangelho de Jesus, porque não poderia negar Jesus, porque Jesus o aceitava, antes de tudo, no seu coração e nas suas promessas. Então, ele ali abalou a cidade por ser médico famoso, por ser político famoso, por ser administrador da cidade do Rio de Janeiro. Então, um dos administradores da cidade do Rio de Janeiro, né, ele, grande político, nunca deixou de ser político, vai estar sempre envolvido com a política até desencarnar. Então, mas esse Natal também foi muito especial, não só por esse colorido espírita, tanto dele quanto da Dodoca, né? Mas porque foi o Natal que ele tinha mais crianças juntos, mais filhos juntos, né? Fora outros agregados. Mas aqui nós destacamos lá o Adolfo Júnior e o Antônio, que eram filhos do primeiro casamento de Bezerra de Menezes com a Mariquinha, irmã da Dodoca, né? O Bezerra de Menezes casou com a cunhada. E os filhos que até 1886 tinham nascido através da Dodoca. Então, nós temos a Maria Cândida, que tinha um apelido de Zizinha, a Ernestina, de Sinhazinha, né? A Ernestina com o apelido de Zizinha, a Carolina de Ayá, o Otávio de Barão, o Emanuel, já falamos dele, né? A Cândida Augusta, que nos parece ter o apelido de Evangelina, a Cristina, o José Rodrigues, que já falamos também, o Francisco da Cruz, que é uma homenagem ao mentor espiritual, ao guia espiritual Francisco Menezes da Cruz, e também uma homenagem ao nosso querido Francisco de Assis, né? Nós temos também a Hilda. Ora, a Hilda é uma presença espírita extraordinária. Ela nasceu no dia 16 de agosto de 1886, e nesse dia o doutor Bezerra, fez uma palestra para 2.000 pessoas anunciando espírita, né? Então, nascia a filha e, ao mesmo tempo, ele transformava a cidade do Rio de Janeiro, os seus habitantes, em seus filhos e também com seus cuidados espirituais, a entrega do Evangelho redivivo para a nossa comunidade, né? Ainda faltavam 3 filhos para nascer, ainda que a Dodoca geraria, né? Através do seu imenso amor e dedicação aos filhos. O João, a Maria da Conceição e a Consuelo, que deviam de estar presentes só espiritualmente, porque ainda viriam reencarnar, né? Acho que já estava em planejamento reencarnatório. Muito bem. E como é que era o Natal naquela época? Vamos imaginar como é que ele pegou essas crianças todas para curtir o Natal. Diz ele, era ainda naquele tempo o costume inveterado da boa população da corte, aqui no Rio de Janeiro, espalhar-se burguesmente pelos arrebaldes da grande capital no dia do Natal, que ele era de festas e folias desde a véspera à noite, desde de 24. Os carros, puxados a burros, corriam em todas as direções, a maior parte para o Andaraí, onde se faziam as mais alegres folganças, além de atrair para si o fresco, o perfumado ar e os preciosos banhos de cachoeira, né? Esses carros puxados a burros, né? A bestas, Dr. Bezerra foi um dos maiores empresários na área de transporte do Rio de Janeiro, né? Então, ele sabia bem o que estava falando e dominava bem esse mercado, né? A sua empresa fazia o transporte do centro do Rio de Janeiro até o bairro nobre de São Cristóvão, onde ficava a família imperial, né? E ele dizia, então, que era costume
pegar esses carros, né, e levar a família para curtir o ar fresco e delicioso do Andaraí e tomar os banhos de cachoeira. Aqui uma lembrança. Andaraí é o que nós chamamos hoje de a Grande Tijuca, né? E aí envolve o Estácio, o Engenho Velho, até a Rua São Francisco Xavier, a Praça Sans Pena, a Muda, a Subida do Alto, onde nós temos a Mangueira, Vila Isabel, né? Então é chamada a Grande Tijuca, né? E o doutor Bezerra morava na Tijuca, na Subida do Alto, né? E lá, as muitas águas, as muitas cachoeiras, por isso que ele está falando isso, e a brincadeira com as crianças. Ora, aquilo que ele fazia quando era criança, jovem, né, menino, lá no Riacho do Sangue, tomando banho de rio, né? Agora ele, com a meninada toda, se alegra aí nas águas e festeja também o Natal com muita alegria. Isso que é importante, alegria. Bom, vamos agora para o Natal de 1893. Bezerra já está com 62 anos. E nesse Natal, ele vai escrever no jornal O País no dia 25 de dezembro. Então, é o que ele mesmo escreve sobre o Natal. O que ele pensa sobre o Natal, já agora como espírito, e escrevendo para um jornal de maior circulação das Américas, né? Então, milhares de pessoas tiveram, naquela época, o pensamento de Bezerra de Menezes sobre o Natal. Vamos fazer uma síntese do artigo, né? Diz ele, foi no dia de hoje, de 25 de dezembro, vai para 2000 anos. Olha, aqui um parênteses. Dr. Bezerra era muito perseguido pela Igreja Católica e pelos cientistas, ditos cientistas, né? E aí, nesse caso, quando ele escreve vai para 2000 anos, né, e se ele estava escrevendo em 1893, era para ele dizer, vai aí 1893 anos. Não, mas não fez assim. Vai para 2000 anos. Por causa de quê? Sabemos que Herodes veio a desencarnar em 4 antes de Cristo, corrigindo o nosso calendário. E se Herodes perseguiu as criancinhas de 2 anos para baixo, né, então significa que Jesus nasceu no ano 6 ou 7 antes de Cristo. Por isso aqui o Dr. Bezerra está em 1893, botando mais 7 anos, se fecha os 2000, né? E Dr. Bezerra, então, compreendia e aceitava que o Natal, quando estava encarnado, né, ele aceitava que o Natal é 25 de dezembro, e depois da sua desencarnação, ele também deu mensagem em livro, dizendo também dessa data de 25 de dezembro. Vocês poderão encontrar a pesquisa completa no meu livro Regina, o Evangelho de Maria, publicado pela Aliança da Fraternidade. Também, uma vez, foi interrogado o nosso Chico Xavier sobre a data do Natal. E ele fala, 25 de dezembro, dizendo assim, a intuição de tantas e tantas pessoas, de milhões de pessoas através do tempo, de um tema tão importante sobre a chegada do governador planetário entre nós, essa intuição não poderia falhar, né? Então, anuncia o nosso querido Chico que o Natal também historicamente e vibracionalmente, 25 de dezembro. Então, voltemos a Bezerra de Menezes. Foi no dia de hoje, 25 de dezembro, vai para 2000 anos. Num estábulo de pequena e desconhecida cidade da Judéia, que é Belém, nasceu uma criança que, aos olhos do mundo, era para confundir-se e sumir-se na massa imensa dos que passam pela vida, uma brisa pela superfície dos lagos, sem deixar sinal de sua passagem. E o mundo julgava com a maior plausibilidade, porque o menino procedia de um tronco tão humilde pela posição quanto pela condição. Seu pai era carpinteiro, pobre e ignorante carpinteiro.
E Jesus também, lá em Nazaré, depois onde vai residir, era carpinteiro, né? Ajudante do seu pai. Ora, mas como que nós sabemos, e Bezerra fala dessa condição humilde social do Bezerra de Menezes? Naquela época nós tínhamos, pelas escrituras, pela Torá, 3 níveis sociais que poderíamos descobrir através das oferendas. Quando o menino nascia, a mãe ia ao templo fazer a sua purificação e, ao mesmo tempo, a sua apresentação do menino, né? Com o menino era em 40 dias, com a menina 80 dias depois. Mas então, no caso de Jesus, foi 40 dias depois. Maria vai ao templo para fazer a sua purificação e também fazer a apresentação do menino e resgatá-lo por 5 ciclos de prata. E aí, nesse caso, a oferenda levada foi de rolinhas, né, de passarinhos. E essa era a oferenda intermediária. Os que tinham posse levavam as ovelhas, né? Da classe intermediária levava as pombinhas, como foi o caso da família de Jesus. E os mais pobres, né, levavam farinha com azeite. Então, Jesus era de uma classe intermediária, poderíamos imaginar uma classe média, trabalhadora, operosa, né? Mas que vivia através do muito esforço do seu trabalho. Continua Bezerra de Menezes nesse mesmo artigo. Criou-se e viveu até a idade dos 30 anos, ajudando seu pai no trabalho de todos os dias na carpintaria. Mais do que carpinteiro, era construtor, né? Como diz a palavra no original. Cuidava de ferro, de pedra e de madeira. E por que até os 30 anos? Porque, segundo o livro dos Números de Moisés, né, o terceiro livro da Bíblia, um homem para pregar em praça pública, uma pessoa para pregar em praça pública, tinha de vir num corpo de varão. Então, Jesus veio nesse corpo para poder ter autorização para pregar sem diminuir ou negar a lei, a Torá. E mais, depois dos 30 anos que pregava. Então, diz o Evangelho de Lucas que depois dos 30, o Cristo começa a pregar, cumprindo então toda a Torá. Ninguém lhe conheceu mestre nem livros, em que aprendesse mais do que é dado aos filhos do povo. Entretanto, desde os verdes anos discutia com os doutores da lei, e depois dos 30, confundia os escribas e fariseus e pregava nas sinagogas o evangelho do reino. Quando ele, nos verdes anos, discutia com os doutores, nós temos aquela célebre passagem do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, quando diz que Maria e José perderam Jesus, né? Depois de procurá-lo por 3 dias e 3 noites, vão até o templo e lá encontra ele conversando, né, ensinando os doutores, né? E ele diz para sua mãe que ele estaria sempre fazendo as coisas do Pai, mas do Pai Celestial, né? Então, é isso aí que o doutor Bezerra está falando. Sua palavra era doce como um favo de mel do Imato. É um mel muito doce produzido na Grécia, né? Tocante como a lágrima que sobe do coração, arrebatadora como a torrente que despenha dos mudos cimos das montanhas. Sua palavra, ungida por inefável amor, abrasava os corações e infundia nas almas sentimentos e desejos mais do céu do que da terra. A filosofia, aquela sublime filosofia moral que ele plantou e cujos frutos são a civilização que hoje gozamos, é um monumento que abalaria o mundo se fosse arquitetado hoje, em tempo de maior saber humano, quanto mais nos tempos em que foi, tempos de obscurantismo e em meio de um povo em alto grau atrasado.
E aí ele começa a falar da obra de Jesus. A obra de Jesus, sua doutrina, longe de ser o reflexo sequer de qualquer noção vulgarizada no meio em que foi criado, foi a antítese das ideias correntes do seu tempo e entre sua gente, tanto que por ela, e só por ela, foi condenado à morte ignominiosa da cruz. A elevação das ideias emitidas pelo filho do carpinteiro da Galiléia assombrava ainda hoje, assombra ainda hoje, porque em moral ainda não apareceu um gênio que ultrapasse os limites desse preceito. Ama o teu inimigo e faze bem ao que te odeia. E em filosofia, nenhuma sociedade moderna elevou suas aspirações além dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que são o alicerce de toda a excelsa doutrina. Coloquemo-nos no tempo e no lugar em que foi feita aquela obra e expliquemos, se pudermos, e explique os mais rancorosos e intransigentes adversários dela, como pôde um judeu não viajado, nem cultivado em letras estrangeiras, ter a ideia de consagrar como dever moral o amor ao inimigo, em um tempo e entre um povo que tinha no código de sua lei o dente por dente, o olho por olho? Como pode, no tempo em que imperava o regime da escravidão, pregar o da liberdade? E em que a desigualdade da condição determinava a da posição, pregar a igualdade de todos. No tempo em que era prescrição sagrada passar a espadas as mulheres e crianças das nações vencidas, pregar a fraternidade universal. Aqui ele está falando de liberté, égalité, fraternité, o tema da Revolução Francesa, que sintetiza o pensamento do Evangelho. Continua. Isso, hoje considerado de nosso tempo, já é uma grandeza inexcedível, quanto mais considerado naqueles tempos e naquele país, em que não havia uma alma que cogitasse de semelhantes coisas, em que toda a sociedade hebreia e toda a humanidade nutriam-se de ideias e de pensamentos opostos. E isso tudo porque nasceu na mais baixa condição e não dispôs de meios para ilustrar seu espírito, tomando mestres ou compulsando livros. Citam-se milagres pasmosos feitos pelo Nazareno. O maior e mais admirável de seus milagres é ele mesmo. É a obra que produziu, com a elasticidade precisa para estar sempre na vanguarda do progresso humano através dos séculos. É o Sermão do Monte, é sua imaculada pureza, é o exemplo sobre-humano de lavar os pés dos seus discípulos, é toda a sua vida corpórea e é, finalmente, o perdão que pediu ao Pai do alto da cruz para os seus algozes. Estes, sim, são milagres, porque os que ele fez, dando vista aos cegos, curando os leprosos, fazendo andar os paralíticos, livrando os possessos do demônio, ressuscitando os mortos, tudo somente por obra de sua vontade, estes só foram milagres para a ignorância que ainda perdura. Jesus, por aquele privilégio de saber infuso, de que nos legou as mais inabaláveis provas, tinha ciência das leis que regem o universo, das quais nós mal lobrigamos, algumas mais rasteiras, e porque possuía aquela ciência, produziu por ela
fatos que, aos olhos dos que a ignoram, passam por milagres, derrocação das leis postas por Deus. E há um vulto desta inimitável estatura que se quer antepor os muitos pequenos gigantes da ciência da Terra, que nem esboço é de ciência universal. E é a doutrina que tem resistido ao embate de 19 séculos, que se quer opor umas tantas composições que não resistem à mais ligeira análise. No dia de hoje, ó Cristo, perdoa-nos, como pediste o perdão para os teus algozes. Ave Jesus, hosanas pelo dia de hoje, hosanas pelo dia do Natal. Então, aí está o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes, e ele está falando dessa forma dura para a corrente materialista, né? Principalmente porque nós estamos no ano de 1893 e imperava com muita força, principalmente aqui no Brasil, o positivismo de Augusto Comte. Influenciou toda a República, né? Desde da queda da monarquia no dia 15 de novembro de 1889. Por isso que na nossa bandeira tem o lema Ordem e Progresso. É lógico que o doutor Bezerra não era contra a ordem, nem era contra o progresso, mas era contra o que se tinha politicamente e filosoficamente por trás da ideia que era o materialismo. Ele mesmo dizia que duas grandes coisas aconteceram no nosso Brasil. A primeira foi a libertação dos escravos. Depois foi a presença da República, que ele achava que era o melhor governo que se podia ter para a época, porque ele diz que para o futuro teremos um socialismo baseado nas leis do Cristo, na imortalidade da alma e na reencarnação. Então, ele pensava assim, mas a República estava tomada por ideias positivistas, né? E que queria fazer com que a nossa nação caminhasse de forma não só laica, mas de forma materialista. E aí ele achava que isso era nada mais do que um tipo de religião, né? Uma religião que levava as pessoas por uma crença que não se pode provar, que Deus não existe, nem a sobrevivência da alma existe, que é contrária à própria grande intuição popular, né? A humana, através dos tempos, em acreditar em Deus e nos espíritos, na sobrevivência da alma. E ele diz que mais ainda, que esse tema era contrário à própria estrutura psicológica da nação brasileira, desde da sua origem como Vera Cruz, Santa Cruz, e tendo no alto o Cruzeiro do Sul, que seria o nosso horóscopo, né? Seria a força astrológica que dirige o nosso país. Muito bem. Então, compreendemos aqui nesse texto maravilhoso de Bezerra de Menezes, né? Nesse jornal que era o mais lido da América. Aqui eu quero aproveitar para fazer um agradecimento ao amigo Júlio Couto Damasceno, desejar para ele, para Nelma, para o seu filho Gabriel, um Natal de muita paz, que Bezerra possa continuar habitando no lar dele e dando força e coragem para ele preservar no seu trabalho. Um beijo, queridos. E por quê? Porque esse resgate desse material todo, né, de 530 artigos do Dr. Bezerra de Menezes na imprensa, desde 1887 até 1898, porque o ano de 1899, por hora, está sumido, né? Ele publica na Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, a casa que também buscamos pelo coração, pela simpatia, um encaixe vibratório. Ele publica ali em 5 volumes toda a série de Bezerra de Menezes. Até o passado só saía até o ano de 1893. Agora ele bota a série completa. Antes eram 316 artigos, agora 530. E é bacana que toda a obra do Bezerra, né, todos os seus artigos, que é o maior acervo espírita
de todos os tempos, toda essa obra está no português atual, né? Revista, e as notas de rodapé dos versículos, das citações dos muitos e muitos cientistas, políticos e pesquisadores, cientistas, que o Dr. Bezerra cita, e filósofos, né? Ali nas notas de rodapé, e também nessas notas de rodapé nós temos as traduções de latim que o Dr. Bezerra abusava, porque era um grande estudioso do latim, né? Então, é uma obra muito bem feita, muito bem estruturada, um índice remissivo incrível e que também é muito interessante. Depois de você ler todos os artigos, num simples clique, você clica e entra lá na fundação da Biblioteca Nacional, né, fundada pelo nosso Dom João VI, né? Você entra lá na fundação da Biblioteca Nacional e pode ler o artigo no original. Olha que bacana. Então está aí esse resgate abençoso que fica mais um presente de Natal para toda a comunidade espírita e simpatizante do Evangelho de Jesus. Ora, mas também no ano de 1893, ele fala que Jesus foi o maior fenômeno dos espíritos. Ele mesmo foi o fenômeno espírito do Natal, né? Ele mesmo foi o milagre, o fenômeno espírito, milagre, entre aspas, do Natal. E colocamos aqui o texto que nós vamos ler para vocês. O que é fora de questão é que repugna à razão o fato de um espírito divino tomar a carne dos pecadores, e que a concepção espírita de ser fluídico o corpo de Jesus não somente fala a razão e remove aquela repugnância invencível, como ainda explica, de acordo com as leis naturais, todos os fenômenos da vida do Redentor, e principalmente sua concepção no ventre puríssimo de Maria Santíssima, e seu nascimento, sem que a mãe deixasse de ser virgem, ou seu nascimento em pleno Natal. E ele nasceu no Natal, em Belém, sem que a mãe deixasse de ser virgem. Por quê? Porque ele era um fenômeno de materialização na estatura da grandeza em que ele vive perante o seu grande nível de evolução. Isso não quer dizer que é erro ou ato sexual e a geração através do ato sexual, mas ela é para o nosso nível e que não há encaixe biológico para o espírito no nível, na grandeza de Jesus. Por isso que Bezerra fala em repugnância, em falta de encaixe vibratório. E precisamente no Natal nós temos a prova maior dessa explicação de Bezerra de Menezes. Continuemos, chegamos agora com o Dr. Bezerra aos 68 anos, o Natal de 1899, foi o seu último Natal. Uma semana depois, mais ou menos, ele cai na cama com um problema cerebral, né? E vai desencarnar no dia 11 de abril de 1900. Mas aqui nós pegamos o reformador do dia 1º de janeiro de 1900. E esse reformador está contando o que aconteceu uma semana antes, no dia de Natal, né? Com a presença do nosso Bezerra de Menezes, né? Então vamos celebrar com ele, né? Escreve o vice-presidente de Bezerra de Menezes, Leopoldo Cirne, que depois da desencarnação de Bezerra passa a ser presidente da FEB até o ano de 1914, né? Leopoldo Cirne está falando, então, do tema Jesus. Nós não vamos ler tudo, mas está dizendo que a anunciação simples do seu nome, nessas duas sílabas, encerra tanta doçura. Só se pronunciar o nome de Jesus é muito, muito doce. Aliás, eu vi uma entrevista, vocês deverão lembrar, do Chico conversando com a comunicadora Hebe Camargo. Ele falava também do doce que é falar o nome de Jesus.
Francisco de Assis também, ele falava blém, 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 ele sentia uma doçura em pronunciar o nome de Jesus. E Leopoldo Cirne está falando isso. Aí essas duas sílabas, Jesus, ao serem anunciadas, encerra toda uma tanta doçura, né? E a sua doutrina é um seguro norte da nossa felicidade. Comemorando, então, a data do dia 25 de dezembro, que é o Natal, em que a Terra, como se cobriu de galas para receber o Divino Mestre entre nós, né? Leopoldo Cirne é uma alma muito, muito carinhosa para nós. No livro Voltei, do irmão Jacó, lá é colocado que ele, no plano espiritual, cuida e orienta os futuros oradores da terceira revelação, os oradores espíritas que virão reencarnar na Terra, né? Então, ele é o preparador espiritual daqueles que vão assumir a palavra de Jesus, orientando e confortando o coração, ou melhor, dando o seguro norte para a felicidade. Bom, continua ele. A Federação Espírita Brasileira, que entre as suas datas solenes inclui a do nascimento do Redentor, não podia se subtrair ao cumprimento desse gratíssimo dever. E, pois, no dia 25 de dezembro, findo, à 13h, se reuniu em sessão extraordinária para essa comemoração. Presidiu-a o nosso querido chefe, Dr. Bezerra de Menezes, que, depois de longa ausência por enfermidade, é a enfermidade que vai levá-lo à desencarnação. Já antes, em 3 de outubro, que é a festividade solene para se homenagear Allan Kardec, ele não pôde comparecer na Federação Espírita Brasileira. Mas agora, num esforço maior, na solenidade do Natal, ele estava presente. Voltemos ao texto. Presidiu-a o nosso querido chefe, Dr. Bezerra de Menezes, que, depois de longa ausência por enfermidade, reassumiu o seu indisputável posto e o que foi a sua oração, na espontaneidade e elevação dos conceitos. E o que foi essa majestosa solenidade por ele dirigida, não é a nossa inábil pena que poderá descrever. Então, ele diz que ele não tinha capacidade de descrever a oração maravilhosa, os conceitos emitidos por Bezerra de Menezes, né? E o impacto majestoso daquela reunião solene do Natal de Jesus. Muito bem. Continua. Os que a ela assistiram guardam-lhe a inovidável reminiscência, uma lembrança inesquecível, como a de uma festa verdadeiramente cristã, a que o concurso de senhoras, notável pelo seu número, trouxe esse encanto a esse prestígio, e esse prestígio que a alma da mulher sabe em torno de si irradiar. De resto, a sala regurgitava de assistentes que se apinhavam até fora das bancadas, sendo de notar o recolhimento e a íntima satisfação que nessa compacta multidão se refletia em todos os semblantes. Então, estavam todos muito emocionados, uma lembrança inesquecível do último adeus de Dr. Bezerra entre nós e nas festividades do Natal, né? Ele, conclui Leopoldo Cirne, ele, o Divino Mestre, era digno dessa homenagem de tantos corações reconhecidos que lhe a renderam espontânea, sincera e que com muita emoção. Bonito, né? E aí nós passamos pelos natais de Bezerra de Menezes, e o doutor Bezerra se prepara, para a sua
desencarnação, né? Muitos anos depois, 100 anos depois, através do lápis do Chico Xavier, em 1898, faltavam 4 anos para o Chico desencarnar, daí a letra muito, muito trêmula, ele faz a sua oração Bezerra de Menezes. Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graça, bendita seja entre as mulheres, bendita seja o fruto divino do seu divino ventre, que nos trouxe Jesus. Que assim seja, com Jesus e por Jesus. O Senhor abençoe as nossas orações, pela tranquilidade de nossas legiões. Assim seja, Bezerra de Menezes. Esse Bezerra aí, então, que nos leva no seu presépio para Jesus, para Oxalá um dia o nosso coração se transformar num presépio. E isso através de Maria, né? Que assim seja. Maria que o recebeu depois da sua desencarnação, né? E ele volta nos braços carinhosos de Celina, passa, recebe um beijo na fronte do anjo Ismael, ele que se curva, beija as mãos de Santo Agostinho. Ali é a presença dos apóstolos, de Pedro, da Madalena. Ele toma o aparelho Frederico Pereira da Silva Júnior e começa a falar para os amigos do Grupo Ismael, precisamente no dia 12 de abril de 1900, às 19 horas, no mesmo dia que o corpo, às 14 horas, tinha baixado à sepultura no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, né? E depois de tanta fala abençoada, ele faz uma exaltação a Maria, que o querido Espírito Bittencourt Sampaio fez por vibração chegar às bênçãos dos nossos lábios. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendemos na nossa escada de ascensão evolutiva. Paz e fraternidade, um Natal abençoado para todos e um 2025 na alegria e na esperança. Fique com Deus e me incluo nas orações de vocês. Um abraço e um beijo.